Olá, saudações! Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de algumas estruturas, alguns conceitos políticos que permeiam a história do Brasil, da Primeira República, República Velha, também conhecida como República das Oligarquias, que vai ali de 1889 até mais ou menos 1930, com a Revolução de 30 e início da Era Vargas. E a primeira das estruturas a ser comentada aqui é a conhecida como coronelismo. Você já viu falar disso, né? Inclusive, logo de início, se falarem que o coronelismo é semelhante a outro fenômeno ocorrido na América Espanhola, que era conhecido como caudilismo, está corretíssimo, viu? Existe essa semelhança. Mas o coronelismo, ele é um fenômeno político-social essencialmente brasileiro, ok? O coronelismo é um fenômeno político-social brasileiro. E o que caracteriza o coronelismo? O coronelismo é caracterizado pelo mandonismo local, pelo poder político, a influência política que o coronel tinha diante das outras estruturas mais acima, no caso o governador e também a administração política federal, certo? De onde é que vem esse mandonismo político do coronel? Como é que se monta esse poder político dele? Da seguinte forma: o coronel, geralmente, ele é detentor das terras onde as pessoas vivem ali. Então, aquelas pessoas, elas basicamente dependem, a sua vida econômica depende da boa vontade ou da má vontade do coronel. Então seria uma troca de favores. O coronel, ele detém o poder político, econômico e social dentro daquele território, dentro daquele espaço geográfico. Ele financia, ele organiza, ele dá bases, você tem uma venda lá dentro para que aquilo exista, para que o outro possa comprar, depende da autorização desse coronel. Então as pessoas, elas olham o coronel como um líder, e ele tem realmente esse poder sobre as pessoas que estão ali dentro, e ali gera um mandonismo local, ele manda dentro daquele território, certo? E o seu poder fora do território, ou seja, o seu poder político dentro da estrutura estadual, governadores, e dentro da estrutura federal. De onde é que veio? Vem exatamente da sua capacidade de arregimentar votos. O poder do coronel, a influência do coronel política fora ali do seu território, depende da sua capacidade de arregimentar a maior quantidade de votos possíveis. Quanto mais votos o coronel tem lá dentro do seu território, maior é a sua influência, maior é o seu prestígio político fora da sua estrutura, fora do seu território. E para regimentar esses votos, o coronel vai utilizar de vários métodos que vão fazer aparecer na história outras terminologias. Uma delas é o clientelismo. O clientelismo é exatamente essa troca de favores entre o coronel e os eleitores que vivem ali dentro do seu território. O coronel dá benefícios econômicos, territórios, aluguéis, questão de vendas, mantém toda uma estrutura econômica, uma organização ali dentro, dá bases para aquelas pessoas sobreviverem, e em troca ele tem o quê? O voto daquelas pessoas. Então, são clientes do coronel. Daí veria o termo clientelismo, correto? Sendo que isso pode ser feito também através da violência, que vai gerar uma outra coisa que a gente vai falar já já. Outra terminologia, outro conceito interessante que aparece também nessa história é o chamado curral eleitoral. O que é o curral? Um termo, uma metáfora, né, interessante, a palavra curral, porque quando a gente fala curral, a gente lembra de que daquele terreno cercado, onde você cria gado para produção de leite, por exemplo, gado para produção de carne, enfim. Mas o curral eleitoral
é um curral para a produção de votos. Lá você não vai botar feno, não vai botar milho, não vai botar ração, não. Você vai organizar a estrutura política, organizar a economia, a sobrevivência daquelas pessoas em troca do voto. Então aquilo ali se chama de curral eleitoral, é um termo que é utilizado até hoje, que ficou aí na historiografia brasileira, porque pegou muito bem a metáfora. Deriva daí uma outra coisinha chamada de voto do cabresto. O que é o voto do cabresto? Ora, fazendo a comparação, hoje você vai votar, e o que acontece? Você chega, hoje tem até digital, né? Você chega, coloca digital, assina lá a folha da presença de que você foi votar e você vai lá atrás, o voto é secreto, ninguém fica sabendo em quem você votou. Depois sai lá o extrato da urna dizendo quantos votos tem para candidato A, candidato B, mas não vem dizendo qual o candidato que você votou, certo? O voto é secreto, ninguém pode te ameaçar. Mas nessa época não, o voto era aberto, havia a planilha, está aqui, você vai lá votar e todos à sua volta estão olhando em quem você está votando. E aí existe o clientelismo, que já as pessoas vão votar por troca de favores, ok? Elas dependem ali do coronel. Existem aqueles que vendem o seu voto, ali a troca de favores também seria um sinônimo, né? Mas poderiam trocar aqueles benefícios que eles recebem por manter a estrutura econômica da família e também a compra direta, né? Te dou um bem, te dou 2 cabeças de gado, enfim, uma quantia de dinheiro e a pessoa vai lá e vota. Mas existiam opositores. Se aparecer um opositor, se você votar contra o candidato indicado pelo coronel, o coronel vai utilizar de meios como abuso de autoridade, a compra de votos, que a gente já falou, e vai utilizar de uma figura que surge ali, que já tem na história do Brasil, chamada de jagunço. Os jagunços são pessoas que andam armadas, são violentas e usam dessa violência para intimidar e para obrigar as pessoas a votar no candidato do coronel. Caso contrário, poderiam ser reprimidas de forma grossa, de forma violenta. Para isso que servia os jagunços do coronel, ok? Então, aí a gente tem coronelismo, clientelismo, curral eleitoral e voto do cabresto. Espero que tenham gostado, espero que seja de agrado, que seja produtivo. E se você curtiu, dá uma clicadinha aí, dá uma curtida e saudações, até a próxima!